Olá, pessoal! Está começando agora mais um. Na aula passada, nós começamos a observar as características dos animais vertebrados. Começamos aprendendo um pouquinho sobre os peixes, os anfíbios e os répteis. Conversamos também sobre a questão das abelhas. Parabéns por todos os trabalhos enviados. As propostas que vocês criaram com o uso da tecnologia foram ótimas, muito bem. Entre os peixes, anfíbios e répteis, podemos observar algumas semelhanças e algumas diferenças. Eles são semelhantes na maneira como se reproduzem, que todos são ovíparos, e no tipo de respiração. E são diferentes basicamente na alimentação, no modo de vida, na cobertura da pele e na locomoção. Vamos começar a nossa correção na página 123, exercício número 1. É justamente sobre as semelhanças. Na reprodução, eles são semelhantes porque nascem por meio de ovos. E na respiração, eles respiram pelos pulmões. Agora falaremos sobre as diferenças. Primeiro, os peixes são ótimos nadadores, locomovem-se por meio das nadadeiras e se alimentam de algas e restos de animais. Os anfíbios possuem duas fases na vida. Quando são girinos, eles respiram pelas brânquias externas e quando são adultos, respiram pelos pulmões e pela pele e saltam para se locomover. Os répteis possuem o corpo coberto por uma pele seca e resistente, quase impermeável. Respiram por pulmões, se locomovem de diferentes maneiras. Alguns rastejam, alguns nadam, outros, como os lagartos, andam sobre as quatro patas. Deem pause no vídeo e façam a correção. Se vocês escreveram a mesma coisa de outra forma, com outras palavras, tudo bem. Lembre-se que você não precisa apagar e fazer uma resposta igualzinha da nossa correção. Basta que tenha o mesmo sentido. Na página 124, o Armandinho levou o sapo para tomar a vacina contra a raiva. Só que é importante vacinar cães e gatos. O responsável disse que anfíbios não têm raiva. E o Armandinho falou: chama ele de perereca para você ver. Explique por que o Armandinho afirmou que se um sapo for chamado de perereca, ficará cheio de raiva. Por que será, pessoal? Vamos observar as diferenças entre um sapo e uma perereca. Os sapos são maiores, têm a pele seca, áspera, rugosa e cheia de verrugas. Conseguem dar pequenos saltos e geralmente ficam em locais com pouca água. Já a perereca, elas são pequenas e têm uma pele lisa, possuem ventosas nas patas dianteiras para auxiliar na fixação em árvores e paredes. Seus olhos são grandes e saltados e suas pernas finas e longas permitem grandes pulos. Olha só, o sapo ia gostar de ser chamado de perereca? Então, provavelmente, um sapo não gosta de ser chamado de perereca porque as pererecas são menores e possuem ventosas nos dedos, o que permite que elas consigam subir pelas paredes. Exercício B, outra tirinha do Armandinho. É um jacaré de papo amarelo, não chega perto, Dinho. Pode ser perigoso. E o Armandinho disse: eu sei. Quase foram extintos por nossa causa. Ele deve estar apavorado. O que o personagem Armandinho quis dizer no terceiro quadrinho quando afirmou: quase foram extintos por nossa causa? Primeiro, vamos relembrar o que significa extinção. Extinção
É um substantivo feminino que significa um ato ou efeito de extinguir-se. É o desaparecimento definitivo de uma espécie de ser vivo. Então, Armandinho quis dizer que os jacarés de papo amarelo já estiveram na lista de animais que correm risco de extinção devido à caça ilegal. Armandinho quis dizer que o jacaré deveria estar assustado, pois saiba que muitos outros jacarés já foram caçados pelos homens. Vamos agora conversar sobre as características das aves, na página 125. Acompanhe a leitura. Entre as aves, há uma característica que é comum a todas elas: o corpo coberto por penas, as quais têm funções importantes, auxiliam na manutenção da temperatura corporal, protegem a pele e contribuem para a diminuição da perda de água. As aves são animais homeotérmicos, ou seja, mantêm a mesma temperatura do corpo, independente do ambiente em que estejam. Seu esqueleto possui característica peculiar, pois seus ossos são pneumáticos. Isso quer dizer que são porosos e ocos, o que permite a entrada de ar nas cavidades, nos buraquinhos de cada um deles. A presença de ar nos ossos das aves contribui para a diminuição do seu peso, o que facilita o voo. São animais ovíparos, quer dizer, a forma de reprodução se dá pelo depósito de ovos em ninhos. Esses ovos são vigiados pelos pais durante todo o desenvolvimento dos embriões, até o nascimento dos filhotes. As aves respiram o oxigênio do ar por meio dos pulmões rígidos, localizados na parte torácica do seu corpo. Apresentam bicos diferentes, de acordo com a alimentação de cada espécie. São animais bípedes, isto é, todas as aves apresentam 2 pés, sendo que a maioria é capaz de alçar grandes voos. Entretanto, existem aves que não voam, mas se adaptaram ao ambiente em que vivem e desenvolveram outras habilidades, como é o caso da ema e do avestruz, que correm bastante para se defenderem de seus predadores. Existem ainda aves que são capazes de nadar, como é o caso dos pinguins, flamingos e patos, pois possuem entre os dedos membranas que facilitam a sua locomoção no meio aquático. Bom, hoje vamos falar sobre outro grupo de animais vertebrados. As aves. Aves! As aves são animais ovíparos, ou seja, de uma galinha sai um ovo, a casca quebra e sai um pintinho. Caminham sobre 2 patas e têm 2 asas, por isso podem voar. Mas tem algumas aves, como o avestruz ou o pinguim, por exemplo, que não voam, mesmo tendo asas. O esqueleto das aves é muito leve, porque os ossos são ocos. As aves respiram pelos pulmões e são animais de sangue quente. Se alimentam pelo bico que não tem dentes. Tem o corpo coberto de penas. Vocês sabiam que a ave mais pesada do mundo é o avestruz? É normal que ele não consiga voar. Tadinho. Uma ave que voa muito bem é a águia. É incrível. Incrível! Página 126. Mamíferos. A palavra mamífero vem do latim e quer dizer portador de mama. A principal característica desse grupo é a presença de mamas, formadas por glândulas capazes de produzir
e armazenar leite na fêmea para alimentar os seus filhotes. Os mamíferos possuem grande capacidade de aprendizagem, conseguem adequar o comportamento conforme o ambiente no qual estão inseridos e as pessoas com as quais interagem. Assim, eles brincam, correm, ameaçam e brigam. A maioria das espécies de mamíferos são classificadas como vivíparas, tipo de desenvolvimento em que o embrião se desenvolve por completo dentro do corpo da mãe, e os filhotes, por sua vez, nascem com formato bem similar ao que terão quando se tornarem adultos. A maioria dos mamíferos apresenta 4 patas, que podem ter 5 dedos ou menos. De acordo com a espécie, as patas podem conter garras, unhas, cascos ou almofadas carnudas e adaptadas para andar, correr, trepar, cavar, nadar ou até voar. São seres homeotérmicos, ou seja, animais de sangue quente, cuja temperatura corporal permanece a mesma independentemente da temperatura externa. Ainda para manterem o corpo quente, os mamíferos precisam de energia, que é obtida por meio da alimentação e também do oxigênio que captam por meio da respiração. Todos os mamíferos são seres pulmonados, isto é, o ar entra pelas vias respiratórias e segue até os pulmões, que absorvem o oxigênio. Mesmo os mamíferos aquáticos também respiram por meio dos pulmões e precisam subir à superfície da água para absorver o oxigênio do ar. Exemplos: os golfinhos, baleias, peixe-boi, botos, etc. Você sabia que nós, seres humanos, somos mamíferos? No corpo da mãe, dentro do útero, durante a gestação, que dura em média 9 meses, o feto recebe oxigênio e nutrientes suficientes para o seu crescimento e desenvolvimento por meio do cordão umbilical. Além disso, depois de nascer, é comum os bebês sugarem o leite das mamas das mamães, o que chamamos de amamentação. Os mamíferos são animais vivíparos, ou seja, nascem da barriga da mãe. As mães dos mamíferos têm glândulas mamárias que dão leite para alimentar as suas crias. Dentro da boca, eles têm dentes para mastigar os alimentos. A respiração dos mamíferos é realizada através dos pulmões. São animais de sangue quente e a maioria deles tem o corpo coberto de pelo. Podem viver na terra, na água e podem até voar. E agora, algumas curiosidades sobre os mamíferos. O maior mamífero é a baleia azul. Pode chegar a medir 30 metros de comprimento, quase tão grande quanto uma quadra de basquete. Ui! O cavalo é outro mamífero. Vocês sabiam que os dentes deles não param de crescer nunca? E aqui vemos outro mamífero. Ué, cadê ele? Sou eu! Os humanos também somos mamíferos. Bom, vou continuar praticando a minha dança. Até mais! E nós vamos praticar o que aprendemos. Na página 128, vocês vão fazer o exercício 1 e 2. Número 1. Você estudou 2 grupos de vertebrados com características peculiares. Escreva abaixo 2 características específicas de cada um desses grupos. 2 características das aves e 2 características dos mamíferos. Número 2. Leia a tirinha abaixo. Nessa tirinha, nós vemos a conversa entre 2 aves, uma na gaiola e uma solta. Uma fala para a outra: prenderam você? E ela responde: não, eu nasci aqui. Quer ver como é aqui fora? Quero. Gostou? Gostei. Mas não tem perigos? Tem. Prefere a gaiola? E aí, no final, você observa se ela preferiu ou não ficar na gaiola. E responda: na sua opinião, as aves devem ser livres ou criadas em gaiolas? Justifique. Justificar é escrever o porquê dessa sua opinião. Por que você acha isso? Na página
129, nós temos um texto informativo sobre os morcegos. Leia o texto com bastante atenção e responda a letra A e a letra B. Faremos a correção na próxima aula. Na página 130, temos os exercícios 4 e 5. Número 4. As aves e mamíferos são animais que estão por toda parte, até mesmo dentro da água. Letra A. Escreva 2 exemplos de aves e mamíferos aquáticos. Letra B. Como os mamíferos aquáticos fazem para respirar. E a número 5, que vocês vão encontrar os nomes dos mamíferos no diagrama e escrever embaixo de cada figura. Caprichem e na próxima aula faremos a correção destes exercícios. Essa edição do Charlie News acaba aqui. Até a próxima. Obrigada e um grande beijo.